Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. O tema da mensagem de hoje é a quinta mensagem que eu faço sobre esse tema. Hoje encerramos, domingo que vem vai começar um outro assunto que Deus vai revelar. Mas hoje é o quinto culto sobre o tema Os que ostentam um título glorioso. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. É o texto que vai dar suporte ao que o Espírito Santo vai falar com a igreja hoje. Então vou ler. Diz assim o nosso Deus: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Esse é o que Deus está falando. Será que nós não sabemos que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo? O Espírito Santo que está em nós, cada um de nós, o qual nós temos da parte de Deus, e que não somos de nós mesmos, somos de Deus, pertencemos a Deus. Então vamos orar, feche os teus olhos, cubra a tua cabeça, vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu graças te dou porque me escolheste como teu filho, porque colocaste o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, porque me revelaste a palavra predestinada de sabedoria. Por graças te dou porque me confiaste a responsabilidade de cuidar das tuas ovelhas, de proclamar o Evangelho da graça de Deus, a plenitude da verdade sagrada. Por graças te dou, meu Pai, pelo privilégio de estar aqui, reunido com os irmãos, para ouvir a tua voz, para aprender de Deus, para alimentar a nossa alma com a tua palavra. Fala a tua igreja nessa manhã de domingo. Fala a esse povo que saiu de casa, não para ir a uma praia, não para buscar os prazeres do mundo, mas saiu de casa para desfrutar do privilégio maior, que é louvar e adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Para o privilégio maior que é ouvir a tua voz, que é aprender de Deus, que é alimentar o nosso espírito da tua palavra. Usa-me, Senhor, eu te peço. Dai-me inspiração, sabedoria, para que eu possa anunciar as boas novas do Rei. Porque a minha suficiência vem de ti, ó Deus, Criador de todas as coisas. Eu te peço, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus que crê, diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa do Senhor Jesus. Esse versículo que eu li, ele enfatiza que o corpo dos cristãos é um lugar sagrado onde o Espírito Santo de Deus habita. É um lugar sagrado onde o Espírito de Deus habita. Dá para você dar um glória a Deus por isso? Então, todo filho de Deus nascido de novo, ele é digno de ostentar um título glorioso. Qual é esse título glorioso? É ele ser chamado de cristão. E por que os discípulos, pela primeira vez em Antioquia, foram chamados de cristão? Porque eles se pareciam com Cristo nas suas atitudes, pareciam com Jesus no modo de pensar, no modo de falar, na obediência a Deus. Por isso foram chamados de cristão. Agora, fé é sinônimo de obediência. E quando nós somos cristãos, significa que nós somos obedientes à palavra de Deus.
somos submissos às ordenanças sagradas. Veja, por favor, em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos e disse: assim mesmo se humilhou, falando de Jesus, tornando-se obediente até a morte de cruz. Quer dizer que Jesus deu o exemplo, e esse exemplo nós devemos seguir, que é a obediência suprema a Deus. Ele se tornou obediente até a morte de cruz. Nem a morte, nem o sofrimento da cruz fez com que ele desistisse de obedecer a Deus. Tem gente que é obediente enquanto está chovendo na sua horta, quando está tudo correndo bem, está entrando dinheiro, está sendo bem sucedido, os negócios estão indo de vento em popa, são obedientes. Outros são obedientes enquanto esperam o milagre de Deus. Está precisando de um milagre, obedece a Deus, para Deus dar um milagre a ele. Enquanto está tudo sendo favorável, a pessoa é obediente, não falta cultos. É a primeira a chegar para os cultos da igreja. Mas se de repente para de chover na sua horta, tem crise, doenças, problemas, dificuldades, ela acaba a obediência, cessa a obediência. Quer dizer que quem age dessa maneira tem uma fé interesseira. A sua fé era interesseira. Ela fingia ter fé enquanto esperava de Deus aquilo que ela precisa. Ou então, a pessoa está com uma doença grave e ela, no desespero, corre para a igreja e faz tudo que Deus manda. Está condenada à morte, a doença vai matá-la, mas ela faz tudo que Deus manda na esperança de receber o milagre. Muitos, quando são curados, abandonam as fileiras da igreja. Não voltam nem para dar um glória a Deus, um obrigado, Jesus. Então eu quero, nessa manhã de domingo, dizer que o verdadeiro cristão tem um bom relacionamento com os outros irmãos da igreja. Preste atenção nisso que eu estou falando. O seu círculo de amizade começa com os eleitos. Eu vejo gente que só tem um bom relacionamento com os ímpios. Só tem um bom relacionamento com aqueles que não querem nada com Deus. E o problema maior é que Satanás adora promover coisas que frustrem esse relacionamento com Deus. Satanás é especialista em criar situações que levam você a deixar de ter um relacionamento com Deus para ter um relacionamento com quem nada de proveitoso tem para a sua vida. Esse tal de Satanás trabalha com afim, muito afim, para afastar você do convívio com os irmãos da igreja, a submissão às autoridades espirituais que Deus levantou para pastorear a tua alma. E aqui eu quero repudiar uma dessas invenções do diabo que visa afastar você da igreja. Eu estou me referindo à diabolice, à heresia, ao ensino de demônios de que a igreja deve funcionar em casa. A diabolice da igreja em casa. O diabo não perde tempo, irmão. Está sempre pegando os incautos, os que não vigiam, os que não têm o conhecimento profundo, os que não pensam e vão logo acreditando em tudo que se ensina. A pessoa não pensa, não raciocina, não medita e ela acaba sendo seduzida por todas as novidades espirituais que aparecem. Já vimos, alguns anos atrás, a unção do dente de ouro. Virou uma febre nas igrejas do Brasil. Pastores que diziam que oravam e Deus fazia aparecer um dente de ouro na pessoa. Dente de ouro. Vimos a unção do cair pelo poder de Deus. Do marchar para Jesus. Vimos a novidade espiritual diabólica das correntes de libertação. E agora, por último, a igreja em casa. Não, a igreja na minha casa, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. A igreja em casa, não precisa ir a um templo. Abra tua Bíblia em João capítulo 13, versículo 35. João capítulo 13, versículo 35. Ok? Então vou ler. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que Jesus está dizendo? Que nós seremos conhecidos como discípulos dele
se tivermos amor uns aos outros. Aí eu faço uma perguntinha básica. Você ama da tua casa ou você ama no relacionamento pessoal? Você ama o próximo da tua casa ou no relacionamento pessoal? Olha, meus irmãos, igreja é através do relacionamento pessoal que eu vou amar aos outros discípulos. Tem que ser um relacionamento pessoal. Eu pergunto para você, quantos irmãos e irmãs da igreja você já convidou para tomar um chá na tua casa? Quantos você já convidou? Irmão, vamos marcar sábado à tarde, finalzinho do dia, tomar um chá, vou fazer um chá com as torradas, e você convidou para ir na tua casa. Quantos já fez isso? Quantos já fizeram isso? É para pensar, né? Como é que tem relacionamento pessoal se não há essa convivência? Hoje virou uma febre essa coisa da igreja em casa. Isso é uma heresia terrível. É um ensino de demônio dizer que cada cristão individualmente é a igreja. Não, eu sou a igreja. Eu não preciso ir para um templo. Eu não preciso ouvir o pastor. Eu não preciso ficar cumprindo regras determinadas pela igreja. Eu sou a igreja. Ou então dizer que qualquer grupo de cristão que se reúna em qualquer lugar é a igreja. Já é a igreja. A pessoa diz, eu não preciso congregar, eu não preciso ficar ouvindo pregações, porque eu sou a igreja. Eu não preciso de pastor, porque eu sou a igreja. Será que é isso mesmo? Será que cada um de nós é a igreja individualmente? Vamos ver. Abre Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ok? Olha, presta atenção nessa palavra. Que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha, irmão, é assim que é formado o ministério da igreja. Isso não foi uma invenção humana. Não foi um homem que um dia teve uma brilhante ideia de criar isso. Foi uma instituição divina. Foi Jesus que instituiu o ministério sagrado da sua igreja. Agora, como eu sempre digo, as heresias, os ensinos de demônio, não resistem à verdade das escrituras sagradas. Por isso, eu uso a verdade exposta na Bíblia para desmascarar esses mensageiros do diabo e seus ensinos de demônio. Na igreja Cristo é Vida é assim, nós usamos a verdade da Bíblia para desmascarar os mensageiros de Satanás que visam destruir a boa vida espiritual do povo de Deus. Vamos à verdade sagrada em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 15 em diante. Marca na tua Bíblia. Vou ler, tá, irmãos? Pode acompanhar a leitura. Jesus disse assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele sozinho. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Olha só, Jesus está me ensinando aqui como deve ser a maneira de proceder de alguém que foi ofendido por outro irmão da igreja. Eram dois cristãos, congregavam na mesma igreja. Um ofendeu o outro. Ele disse: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele sozinho. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O problema é que nós vivemos num mundo onde o perdão é cada vez mais raro, o orgulho cada vez mais exaltado na vida das pessoas. Mas aqui Jesus mostra que o cristão verdadeiro, legítimo, sempre anda na contramão desse mundo. O cristão sempre nada contra a correnteza. Bote isso na sua cabeça.
O versículo de Mateus 18,15 é um convite de Deus para que nós tenhamos uma maturidade espiritual. O Senhor Jesus mostra que o cristão verdadeiro, quando ofendido por outro, ele sempre deve buscar a reconciliação. Mesmo ele estando certo. Mesmo ele estando certo. A sociedade normalmente fala assim: o fulano me ofendeu. Se ele me pedir perdão, eu vou pensar se eu dou. Vou pensar se eu concedo. Isso é cruel, isso é difícil. Falar em reconciliação. Oi. Obrigado tudo outra vez. Deu uma queda de energia. Recife meu. Mais um minutinho que estão reiniciando a internet. Deu uma queda de energia em Fortaleza. Pronto, o senhor estava falando sobre a questão de falar à igreja lá, quando a pessoa comete um erro. Pode continuar, viu? Tudo certo aqui. Ok, então continuando depois da queda de energia, eu estava dizendo na minha homilia que falar em reconciliação nessa sociedade orgulhosa que nós vivemos, sociedade arrogante, vingativa, é nadar contra a correnteza. Por isso que o cristão nada contra a correnteza. Quando Jesus ensina aqui que o irmão ofendido deve procurar o irmão que lhe ofendeu, não foi com o objetivo de provar que ele estava certo, que ele tinha razão, mas com o objetivo de restaurar a comunhão. Vai arguir entre tu e ele. O cara fez mal a você, você foi ofendido, mas você, em vez de esperar que ele venha te pedir perdão, você vai a ele. Então, irmão, vamos deixar isso para lá, não vamos discutir quem está com a razão, quem não está. Vamos restaurar a nossa comunhão, manter a comunhão, que é o principal. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Olha, Jesus está ensinando que quem é verdadeiramente cristão toma a iniciativa da reconciliação. Então, a responsabilidade é sua. Mesmo que você tenha sido a vítima, mesmo que você esteja coberto de razão, procure o irmão que te ofendeu. Irmão, vamos deixar isso para lá, nós somos irmãos em Cristo, vamos manter a nossa comunhão. Caso contrário, as coisas vão desgringolar. Esse é o objetivo aqui. Eu já disse algumas vezes que para ser cristão de verdade, tem que ser homem com H maiúsculo, um H bem grande. Tem que ser mulher com M maiúsculo. Não é fácil ser cristão. Tem que ser corajoso, tem que ser valente. No mundo de hoje, é difícil a pessoa aceitar o pedido de perdão. Agora, imagine ela estando certa, ter que tomar a iniciativa de procurar se reconciliar com aquela pessoa. Imagine, você está certo, você foi ofendido, o irmão te maltratou e Deus está mandando você procurar o irmão, não para mostrar que você tem razão, mas para reconciliar a convivência entre os irmãos. Então, eu sempre digo que as coisas de Deus sempre exigem muita coragem, muita humildade, um compromisso com a verdade sagrada, viver conforme a Bíblia manda. Outra coisa que Jesus ensina aqui é que essa conversa, esse bate-papo, é entre você e aquele que te ofendeu em particular. Por quê? Por que em particular? Porque isso preserva a honra de quem te ofendeu. Botar a pessoa na frente da igreja, expor o pecado dela, isso não preserva a honra, desonra a pessoa. É um assassinato de reputação. Olha, fazer fofoca expondo o erro do outro só agrava o problema. Começa a fofocar, começa a falar para um, começa a falar para outro. Isso aumenta o problema, aumenta a dor, dificulta a reconciliação. Agora imagine
que apesar do teu esforço, apesar da tua humildade, o irmão que te ofendeu não foi humilde, não quis reconciliação. E aí, agora, o que é que se faz? Você procurou, não para mostrar que você tem razão, mas para preservar a união entre os irmãos, para manter uma reconciliação. Não adiantou. O que é que se deve fazer agora? Versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Mais uma tentativa de reconciliação frustrada. Mais uma vez, trouxe duas testemunhas, tentou outra vez se reconciliar com o irmão. Irmão, vamos deixar isso para lá. Não é bom que a gente tenha indiferença um com o outro. Vamos manter a comunhão, vamos nos reconciliar com Deus. Mas o outro se mostrou impenitente. Mais uma tentativa de reconciliação frustrada. Qual é o próximo passo? O que é que eu faço agora? Olha o versículo 17. E se ele não os atender, a presença das duas testemunhas, não quis reconciliação, não quis preservar a união, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Deixa eu explicar isso aqui. Em todo esse processo descrito por Jesus, inclui somente pessoas convertidas. A parte ofendida era da igreja, as duas testemunhas da igreja e o que ofendeu todos da igreja. Você vê que coisa interessante. Em nenhum momento Jesus considerou cada um desses cristãos individualmente como sendo a igreja. Em nenhum momento. Se cada pessoa individualmente fosse a igreja, desde o momento que o ofensor e o ofendido estavam conversando, o problema já estava sendo tratado pela igreja. Se cada pessoa individualmente fosse a igreja, ele chamou duas testemunhas, expôs o problema novamente, tentou reconciliação, mas não adiantou. Foi em vão. Se qualquer reunião de cristãos fosse a igreja, desde o momento que as duas testemunhas se uniram aos dois, o problema já estaria sendo tratado pela igreja. Mas não foi assim. Pelo contrário, só depois de tudo isso foi que Jesus disse que ele deveria levar o caso à igreja. Se não te ouvirem, dize-o à igreja. Se ele não te ouvir na presença de duas testemunhas, então leva o caso para a igreja. Isso prova que a igreja não são simplesmente as pessoas. A igreja inclui as pessoas, mas não é simplesmente as pessoas. A igreja é maior do que as pessoas, é maior do que todos nós. A igreja é uma instituição divina, diga graças a Deus. Diz a igreja. Eu pergunto aos desigrejados que vão ouvir essa mensagem na internet, a esses que dizem que não precisa se reunir no templo para cultuar a Deus, como é que um desigrejado poderia cumprir esse mandamento de Jesus, escrito em Mateus 18, quando ele diz, diz a igreja. Você já tentou individualmente com ele, não adiantou. Trouxe duas testemunhas, não adiantou. Então, diz a igreja. Como é que um desigrejado, que diz que não precisa cultuar num templo, pode cumprir um mandamento desse? Diz a igreja. Se o desigrejado se considera ele mesmo a igreja. Então, meus irmãos, você sozinho não é a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. Nós não somos a igreja individualmente. Cada um de nós é pedra viva da igreja de Deus. Você é uma pedra do santuário espiritual de Deus, mas você não é a igreja. Vamos ouvir Deus falando através de Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Marca aí na tua Bíblia. Ok? Encontraram, amados? Vou ler. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, cada um de nós é uma pedra viva do santuário de Deus. Cada um de nós. Eu sou uma pedra viva, você é outra pedra viva.
Então, aqui tem uma lição preciosa. Preste atenção que é uma lição preciosa. Aqui Deus está dizendo que nenhum templo espiritual pode ser construído com uma única pedra. Nenhum templo pode ser construído com uma única pedra. Cada pedra é colocada sobre a outra e Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus é o fundamento da igreja dele. Os discípulos foram construídos sobre esse fundamento. Os primeiros cristãos enfrentando perseguição, sendo devorados por leões, queimados em fogueira, também foram constituídos pedras vivas do santuário de Deus. Homens e mulheres fiéis ao longo dos séculos, perseguidos, queimados vivos, oprimidos, mantiveram firme a verdade da palavra. Está tudo registrado na Bíblia. Hoje, você é um herdeiro, uma pedra viva sobre a qual o Senhor segue construindo o seu templo. É isso que nós somos, pedras vivas. Outra coisa, quando alguém está construindo um templo de 4 paredes, um templo onde a igreja se congrega, ele compra pedras. Ele vai comprar pedra para construir o templo. E ele paga pelas pedras. Se nós somos pedras vivas do santuário de Deus, como é que Deus nos comprou? Vou mostrar isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Encontraram? Podemos ir? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados por preço. Que preço? Abre 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Somos pedras vivas. O Senhor que vai construir um templo compra as pedras. Aí Pedro diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O preço que Deus pagou por cada uma das pedras que somos nós foi o sangue de um cordeiro sem mácula, o sangue de Jesus derramado na cruz. Amém? Tem mais. Quando um homem compra pedras para construir um templo, elas não são cortadas no tamanho certo. Naquela época, então, era assim. As pedras vinham, cada uma tinha um tamanho, cada uma tinha uma forma. Elas não estavam niveladas. Quem faz isso é o comprador. O comprador é que pega a pedra que ele comprou, cada uma num tamanho, ele vai cortando com... Tem um nome que eu não me lembro agora, o negócio de cortar pedra, vai nivelando para poder colocar uma sobre a outra. O comprador pagou um alto preço e agora ele corta as pedras, nivela as pedras para que elas possam ser postas umas sobre as outras na construção do templo. É assim também na vida espiritual. Então, meus irmãos amados, a igreja de Jesus não é uma anarquia. A igreja de Jesus tem um governo. Em primeiro lugar, o governo de Cristo, pois Jesus é o cabeça da igreja. Em segundo lugar, o governo humano que ele mesmo instituiu sobre a igreja. O apóstolo Paulo estava sempre fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e promovendo em cada igreja a eleição de presbítero. Isso é o governo da igreja. É necessário você saber que essas palavras, presbítero, bispo e pastor, são palavras sinônimas que eram empregadas às pessoas que recebiam autoridade para governar a igreja. Palavras sinônimas. O sistema religioso de hoje deturpou isso. Presbítero é o auxiliar do pastor, bispo é superior ao presbítero e pastor é quase o último na fila. Não é isso mesmo. Nessas seitas diabólicas, faz assim, o líder maior é o bispo, depois vem o pastor e depois o presbítero. Criou-se uma hierarquia que não consta aqui na Bíblia.
São palavras sinônimas. Numa outra ocasião, o texto sagrado diz em Atos capítulo 20, versículo 17, Atos capítulo 20, versículo 17, preste atenção para conferir coisas espirituais com espirituais. Ok? Contar no Atos capítulo 20, versículo 17. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Preste atenção. Paulo mandou um mensageiro a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aí no versículo 28, a turma já chegou, agora Paulo se dirige a eles. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos. Quer dizer que eles são presbíteros e Paulo agora está dizendo que eles foram constituídos bispos. Eram presbíteros ou eram bispos? Para pastorear a igreja de Deus, agora chama de pastor, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Finalmente, é presbítero, é bispo ou é pastor? São palavras sinônimas. É como se eu dissesse, pastor Rodrigo é professor de história. É um homem maravilhoso, ele ensina muito bem as suas aulas, cuida dos seus alunos, é um educador de primeira linha, é um mestre. Eu estou usando palavras sinônimas. Não estou dizendo que ele é professor, educador, mestre. Como se fossem três coisas diferentes. Palavras sinônimas. Atender por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos. Vocês são presbíteros, vocês são bispos, vocês são pastores. Versículo 29, Paulo diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através deles. Observe que Paulo chama as mesmas pessoas de presbíteros, bispos e pastores, e diz que foi o Espírito Santo quem os constituiu. Entenda isso, por favor. Se tudo isso não fosse suficiente, num outro momento, Paulo diz a Tito, que era um pastor sob a sua liderança, o seguinte, Tito, capítulo 1, versículo 5 e diante. Tito, capítulo 1. Tito era um pastor debaixo da liderança de Paulo. Então ele diz: por essa causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então, a verdade é que uns são escolhidos por Deus para governarem, outros são governados. Uns são escolhidos por Deus para governar a igreja, outros são escolhidos por Deus para serem governados. Foi assim que Jesus determinou que a sua igreja seja. Quem não se submete ao governo da igreja não faz parte da igreja. É filho do diabo, é falso cristão. Essa turma que está aí inventando igreja em casa, não precisa dar ouvido a pastor, não precisa ouvir ninguém pregar. Eu sou a igreja. É mesmo, bonitão? Você é filho do diabo. Ou você se conserta, ou você é filho da semente da perdição. Então, esses mensageiros de Satanás querem fazer da igreja uma esculhambação. Porque igreja em casa não tem autoridade, cada um prega o que quer, cada um faz aquilo que sente vontade, um decide fazer vigília, outro decide subir os montes, outro decide ficar de joelho, outro decide criar um grupo de dança. Vira uma esculhambação. Então, você que dissemina essa ideia, ou você se conserta, ou você é mensageiro do diabo. Na Igreja Cristã Vida, isso não existe. Aqui tem café no bule, já ouviu essa expressão? Aqui tem café no bule. Aqui o bicho pega. Aqui a giripoca pia. O diabo tentou, com essa marmota da igreja em casa, com essa ideia de que cada cristão individualmente é igreja, induzir todo mundo ao erro, induzir todo mundo à desobediência. Abre em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Agora o apóstolo escreve aos hebreus e diz: não deixemos de congregarmos,
como é costume de alguns. Nós aqui na Cristo é Vida congregamos domingo pela manhã, domingo à noite, terça e quinta-feira à noite. A partir do dia 4 de junho, 4 ou 7, dia 4, né? Nós ficaremos só com culto às quartas-feiras. Eu já expliquei, o pastor Hélio explicou os motivos. Então, a partir do dia 4 de junho, congregamos quarta-feira à noite, das 19 às 20h30, domingo de manhã e domingo à noite. Isso dá um total de 6 horas semanais. Se botar 2 horas em cada culto, são 3 cultos, vai dar um total de 6 horas semanais. Aí eu pergunto a você, se você, meu irmão, no meio dos teus afazeres, de dona de casa, de vendedor, de pedreiro, de engenheiro, de médico, de professor, de estudante, se você não pode dispor de 1h30 de cada culto para cultuar a Deus, eu pergunto, quem é mesmo o teu Deus? Quem é o teu Deus? O Deus verdadeiro, ele tem prioridade em tudo. Nós colocamos ele como prioridade. Tudo que eu faço na minha vida, eu coloco Deus em primeiro lugar. Depois eu decido os outros. Mas em primeiro lugar é Deus. Nada que eu faça na minha vida pode atrapalhar a minha vida espiritual. Nada que eu faça na minha vida pode quebrar essa minha comunhão com Deus. Se eu vou marcar uma consulta médica, eu marco num dia que eu não tenha culto. Quando eu estava fazendo os outros cultos, eu fazia isso. Eu marcava numa hora que não interferisse. Eu nunca deixei de fazer o culto para ir fazer outra coisa. A prioridade minha é Deus. A prioridade sua tem que ser Deus. Você compreendeu isso? Você entendeu isso? Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou a igreja. Não, você é uma pedra viva do santuário de Deus. Eu sou uma pedra viva igual a você. E o Senhor vai construindo o seu santuário espiritual com as pedras que vivem. Você é pedra viva. Diga, eu sou pedra viva do teu santuário. Meu. Diga, Jesus, eu te agradeço, porque me escolheste como pedra viva do teu santuário. Essa é a verdade sagrada. Essa é a verdade da Bíblia. Essa é a verdade de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã de domingo, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Glorifica a Deus, se fala. Vamos ficar de pé, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.